Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, hoje é o nosso 25º dia do nosso devocional da família. E hoje nós vamos falar sobre o Deus supre as necessidades. Com base nisso, nós vamos ler Filipenses 4:19, que diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O Senhor cuida de cada detalhe da família. Amém? Eu já falei aqui com vocês e contei algumas experiências, né, da minha família. E cada detalhe, cada coisinha, por menor que seja, o Senhor sempre mostrou o seu cuidado e o seu carinho para com a minha família. O meu irmão mais velho, quando ele foi casar, seu primeiro casamento, ele. Lembrando que naquela época, né? Não é como hoje, que hoje as pessoas vão casar e os padrinhos acabam até ajudando, né? A imobiliar a casa e aquela coisa toda. E naquela época, não, era só os presentes mesmo e tinha pessoas que tinha o prazer, né? Era assim bem conhecido, então ganhava bastante presente, ganhava bastante coisa. E eu lembro que ele estava preocupado e faltando alguns dias para o casamento, próximo já da entrada da semana, e ele falava assim: Nossa, a gente ainda não ganhou nada. Nossa, será que ninguém vai dar nada pra gente? Tá faltando algumas coisas, não sei o quê. E eu lembro que eu olhei para ele e falei assim: Mano, olha, Deus proverá para si o cordeiro. Lembrei daquela passagem de Abraão, quando Abraão sobe um monte, né, junto com Isaac. Isaac olha para o pai e fala assim: Pai, olha, aqui tem o cutelo, aqui tem o fogo, aqui tem a lenha, mas cadê o cordeiro? E mal sabia ele, né? E então o pai dele olha para ele com a maior tranquilidade, com fé, e fala: Deus proverá para si o cordeiro. E depois nós sabemos e vemos a história do que o Senhor faz e fala para Abraão não tocar no seu filho, porque ele viu que Abraão era fiel ao Senhor, ao ponto de entregar o seu próprio filho, o filho da promessa, o filho que Deus havia falado para ele que entregaria. Então, aí eu lembrei e falei para ele assim: ó, Deus vai suprir, Deus vai prover para vocês. E lembro que eles ganharam bastante coisa e eles conseguiram fazer tudo que eles tinham que fazer e Deus supriu tudo em cada detalhe. E não só isso. Quando eu estava no seminário, chegou no último ano, então tinha muita coisa. Né, tinha formatura para pagar, e chegando o dia da formatura, tinha vestido para comprar, tinha sapato e aquela coisa toda, e eu sem saber, porque eu estava no seminário, eu estudava no período integral, então para a mulher sair para trabalhar, o pastor, os diretores já não gostavam muito, não aceitavam, já não gostavam que os meninos saíssem. Imagina as meninas sabendo que nós estávamos, sendo que eles eram os nossos responsáveis, já que nós estávamos longe da nossa família. Então não tinha como trabalhar. E eu me lembro que eu fiquei assim, e eu olhei e falei assim: Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir? Eu lembro que eu só falei assim: oh Deus, eu sonhei tanto com isso, eu não quero desistir agora. E eu lembro que eu estava deitada, nós saímos no finalzinho, já no final já do semestre. Eu lembro que eu levantei, tomei meu café e voltei para o quarto. Nós não tivemos aula aquele dia. Aconteceu alguma coisa, sei que as primeiras aulas nós não tivemos. Então eu voltei pro quarto e eu tava lá quieta, triste. E eu lembro que alguém bateu na porta e falou assim: Jô, tem alguém te chamando. Aí eu falei: eu já sei, é o presidente da turma, que ele quer saber se eu vou pagar a formatura ou não. Mas e agora? Eu não sei o que eu faço. E quando eu cheguei, era um dos meus colegas de turma, que também iria se formar comigo.
E desde o momento que ele chegou no seminário, ele começou a trabalhar e ele se sustentava. Ele casou no seminário, nós participamos, foi uma festa tão bonita. E ele chegou e me deu um envelope. E falou assim, ó, eu e a minha esposa, a gente decidiu, nós sentimos de Deus de te dar esse presente. E eu entrei, e olhei e vi, e eu fiquei assim, quando eu saí, eles falaram assim, viu, você contou tal valor tal? Eu nem tinha contado. Aí eu falei assim, não, eu ainda não contei, ó, então é o valor X. Dava para eu pagar minha formatura e arcar com todas as coisas que eu precisava naquele momento. Gente, quando eu contei esse testemunho na capela, aí, de repente, um pouco antes de eu contar, uma mulher que também ia se formar comigo foi a uma loja comprar um vestido e Deus falou para ela, não, leva dois. Aí ela acabou levando e levou um justamente da cor que eu gostaria de ganhar, de ter um azul lindo, maravilhoso. Ai. E ela pegou e acabou me abençoando com aquele vestido. E quando eu contei na capela, eu falei assim, agora só falta sandália. Aí um seminarista, ele era casado, morava fora do seminário, chegou e falou assim, ó, eu e minha esposa, nós vamos te dar a sandália da sua formatura. Gente, então assim, Deus supre as nossas necessidades nos mínimos detalhes, quando nós confiamos nele. A própria palavra do Senhor vai dizer, olha, ele, o meu Deus, em sua riqueza e glória, ele suprirá as nossas necessidades. Então não se preocupe, não se desespere. Não vai fazer as coisas atropelado. Olha, o mesmo Deus que fez esse milagre comigo é o mesmo Deus de hoje. Ele continua sendo o mesmo Deus. Só que nós nos desesperamos. Nós ficamos tão ansiosos, tão desesperados, que nós acabamos não confiando na grandeza do nosso Deus e que Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Então coloque em seu coração, confiamos na tua provisão. Amém? Que Deus te abençoe e Ele venha suprir todas as suas necessidades e as necessidades da sua família. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém?